Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 26 de fevereiro, estaremos lendo o dia de número 269, onde continuaremos no Antigo Testamento, no livro de Oséias, capítulos 7, 8, 9 e 10, 4 capítulos hoje, e depois começaremos no Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 1. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Em breve nós estaremos começando com uma oração, como é de costume, e que você pegue o seu exemplar sagrado e vamos todos aqui meditar na palavra do Senhor. Aguardo todos vocês, agradeço as orações e que possamos perseverar para terminar esta leitura no prazo de um ano. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de estar perante a tua palavra nesta manhã, meu Senhor, de quinta-feira, te agradecendo mais uma oportunidade de estar aqui para aprender mais de ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são 269 dias que estamos perseverando em ler, aprender, meditar na tua palavra. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Abençoa agora esta leitura de hoje, repreende toda interrupção humana ou espiritual, e que possamos não ser somente leitores ou ouvintes da tua palavra, mas que possamos colocar em prática na nossa vida e na vida do próximo. Pai amado e querido, em nome de Jesus, que possamos dar bons testemunhos e que possamos exaltar sempre o nome do teu Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, meu Senhor. Dá uma leitura tranquila, eu te oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos aqui, Oséias capítulo 7, não tem subtítulo, versículo 1 fala: Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E, no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porque, como um forno, aplicaram o coração, emboscando-se. Toda noite dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Glória a Deus, Oséias, capítulo 8. Tem como subtítulo: O castigo está próximo.
Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara. A erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Porque subiram à Síria, como um jumento montês, por si só. Mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Oséias capítulo 9, subtítulo: O pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. A marcha apaga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito. E na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis o sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como o laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória, como ave, voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venha criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás. Dá-lhes uma madre que
aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Vamos agora para o capítulo 10, o último capítulo de hoje. Versículo 1 fala: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apartou dela. Também a Síria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão com seus altares. E dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar as suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Glória a Deus, leitura Oséias capítulos 7, 8, 9 e 10. Vamos agora começar no Novo Testamento, um livro novo, o livro de Hebreus, certo? Somente o capítulo 1 por inteiro. Tem como subtítulo: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Versículo 1 fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E, quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz:
e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar salvação? Glória a Deus, somente até aqui. Amanhã nós começaremos capítulo 2. Vamos orar, agradecendo a Deus a leitura. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez a leitura da tua palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua misericórdia, o teu amor são tremendos. E a tua palavra nos revigora e nos fortalece, Pai. Muito obrigado por esta rica oportunidade. Dá um dia de paz e livramento ao teu povo e que possamos a cada dia perseverar nas Escrituras e numa vida mais de santidade. Te oro, Pai Santo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, leitura concluída. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Dia 269, Oséias, capítulo 7, 8, 9 e 10, leitura concluída. E Hebreus, capítulo 1, hoje, 26 de fevereiro de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando o dia de número 270. Até mais.